Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio aqui no podcast Nutrição de Safras da nossa editoria Feras do Agro. E hoje a gente vai começar um assunto muito interessante. Estamos aqui nos aproximando do fim de 2024 e trouxe convidados para falarmos um pouco da perspectiva deste ano, os desafios e o que vem por aí em 2025. Trouxe aqui duas feras da Mosaic, Sabrina Coneglian, que é zootecnista e gerente de pecuária. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Sabrina. Obrigada, Débora. É um grande prazer estar aqui com você, com o Fernando e com os nossos ouvintes. Excelente. E junto para acompanhar a Sabrina e completar a nossa mesa, temos ele, Fernando Guerra, que é gerente de inovação e engenheiro agrônomo, também aqui do time da Mosaic. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Débora. Bom dia. É muito bom estar aqui. O prazerzaço também estar com a Sabrina, parceira de longas datas aí. Sim, hoje temos duas feras, hein, pessoal? Então vamos começar? Bom, 2024 foi um ano repleto de desafios. Estamos aqui no finalzinho e a gente sabe que tanto os nossos agricultores quanto os nossos pecuaristas superaram e vêm superando muitos desafios e vêm se preparando para 2025. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso podcast. Fernando e Sabrina, eu queria que vocês trouxessem uma perspectiva de 2024. Quais foram os principais desafios que enfrentamos, climas, mercadológicos? Qual a visão de vocês aí desse ano, tanto para os nossos pecuaristas, tanto para os nossos agricultores? Bom, eu vou começar aqui. Eu quero trazer dois pontos principais. Quando a gente pensa em situações climáticas, a gente não pode deixar de falar sobre a seca que nós passamos esse ano. E uma das secas mais severas da história recente. Estamos passando, né? Estamos passando, exatamente. Quando a gente pensa em números, o ano passado, por volta de 1.000 municípios foram impactados com essa seca, desde seca moderada a seca severa. Nesse ano, mais de 1.800 municípios. Então, com certeza, essa seca impactou a produção de pastagem e não só a qualidade, mas também a parte da degradação do solo e da biodiversidade. Claro. Do outro lado, nós não podemos esquecer do Rio Grande do Sul, né? O estado ficou Sim. embaixo d'água por muito tempo, né? Então, eu acredito que foi uma das piores crises dos últimos tempos do estado, né? E quando a gente olha para o cenário atual, a gente vê que as perspectivas é que nós estamos vivendo Laninha, embora não tão intenso. O que é o Laninha? Geralmente são chuvas acima da média no norte e nordeste, chuvas abaixo da média no sul, no sudeste e no centro-oeste. Então, esperamos que isso de fato não se concretize para que as chuvas venham regular, né? Isso que nós estamos Sim. esperando, né? Um outro ponto que também a gente pode destacar são as queimadas, né? Sim. Quantidade recorde que a gente vem tendo. Se nós pensarmos em agosto de 2024, a gente teve 68 mil focos de queimadas. É muita coisa. Muito. Eu acredito que seja o agosto com mais focos desde 2010. E as queimadas, a gente sabe que destrói tudo. E aí fica uma lição de casa do que fazer após isso. Quando a gente olha para a cana-de-açúcar, falando um pouquinho de culturas, né? A gente olha para a cana-de-açúcar e nós vivemos no estado com muita cana, né? Então, isso foi próximo, foi notável, né? Sim. Eu vi alguns dados que muito chocantes, me falaram de mais de 180 mil hectares queimados, né? Prejuízo na ordem aí de 1 bilhão ou mais financeiro, né? Então, isso é muito impactante, né? Agora, olhando um pouquinho para a soja. Recentemente, eu estive em Rondonópolis e foi surreal, com o avião pousando, fazendo até uma comparação, talvez nem todos sabem. Quem já jogou algum dia na vida esses jogos de terror, que aquele neblina, foi uma sensação que você olhava no horizonte, era neblina. Meu Deus. Só que era fumaça, então cheiro de fumaça constante. Então foi uma situação muito difícil de ver, de presenciar. Sim. E isso vai impactar, a gente vê, por exemplo, no andamento de plantio. Na Exato. média, no Brasil, a gente está falando isso em torno, pelo menos dos dados mais atuais que eu vi, em torno de 4%, comparado com o mesmo período do ano passado, a gente estava em torno de 7,8% a 8%. Né? Hoje, o estado mais avançado no plantio é o Paraná, embora tinha perspectiva de chuva para essa semana, que passou no Mato Grosso. Então, imagino eu que tende a ter avançado um pouquinho mais. Mas quando a gente olha também patamares de preço, a gente falando em desafios, que foi que a pergunta para esse ano, quando a gente compara os preços atuais da soja com o histórico, a gente vê que está em patamares menores, né? Então, isso Sim. leva o produtor a ter um pouco mais de
receia um pouco mais de pensar 2 vezes antes de investir em tecnologia, né? E, Exato. por outro lado, também a tecnologia que vai nos ajudar a enfrentar essas situações com aumento de produtividade também, né? Trazendo para a pastagem, é claro que a gente teve esses desafios e a palavra-chave é planejamento. Os produtores que se planejam antecipadamente, ou seja, na época das águas, eles minimizam, né, esse impacto. Mas a gente não pode falar só dos desafios, né? A gente teve o cenário pecuário que impactou aqui 2024 também. Em 2023, a gente teve grande oferta de animais e por isso o preço foi lá embaixo. Em 2024, a gente já viu essa recuperação de preços exatamente pela redução de oferta de animais. Juntando isso com os contratos futuros que tiveram uma valorização, o pecuarista se viu numa situação um pouco mais confortável esse ano e pôde aí trabalhar de uma forma mais tranquila em relação aos preços. Excelente. Pessoal, realmente, 2024, a palavra foi desafios, tanto para os nossos produtores, os pecuaristas, os agricultores. E a gente vê que, apesar dos desafios, a gente tem percebido estratégias, como superar, como prosseguir aí na atividade. Aproveitando, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui com nossos ouvintes um pouquinho sobre as estratégias que foram utilizadas esse ano, buscando se estabelecer, apesar de todos os desafios enfrentados. Tá bom. Bem interessante isso, né? Eu gosto de comparar uma produção agrícola com uma indústria a céu aberta sujeita a todas as intempéries. Então você tem quais são as entradas, os insumos necessários. CO2, que a planta vai captar da atmosfera, e água do solo. Sim, Qual que é a produção? A produção são os açúcares simples e o resíduo, no caso, é o oxigênio. O que a gente observa hoje com todos esses aspectos que a Sabrina comentou, eu comentei, ou seja, o ponto principal, água. sim, É muito importante nesse momento que o agricultor tenha investido em crescimento radicular, então, ou seja, dar condição para que a planta invista em sistema radicular. Como que eu vou fazer isso? Um bom manejo de calcário, um bom manejo de gesso agrícola. Então, isso vai permitir, existem alguns dados que falam o seguinte, que quando a planta ela passa a explorar um volume maior de solo, ela passa a explorar 56% a mais de água. sim. E, consequentemente, isso vai impactar em torno de 43% a mais de produtividade. Ótimo. Então, é claro que a gente investir em construção do perfil de solo, antigamente a gente falava em poupança, né? Hoje é em reserva de emergência do agricultor. A gente Sim. vê, de fato, esse retorno em épocas como essa. Então, é muito importante. E eu vou olhar até para a câmera para falar isso, que eu acho que é legal, que a maioria dos erros decorrem de não seguir preceitos agronômicos e zootécnicos básicos. Então, isso é muito Excelente importante. ponto. Eu acho que, às vezes, num momento desse, fazer o arroz com feijão bem feito é a chave para o sucesso. É isso aí. E construção de perfil de solo, a gente não fala só para culturas agrícolas. Sim, É sim, de fato. importante, muito importante que o pecuarista entenda que a pastagem também é uma cultura e a gente precisa olhar Sim, para ela dessa forma. exato. Então, a gente também precisa se prevenir, o pecuarista também precisa se prevenir e fazer uma construção de perfil de solo antecipadamente para passar por épocas críticas. Exato. Além de tudo isso, nós temos diversas estratégias para passar por esse período. Então, o pecuarista ele tem práticas como conservação de forragem, que pode ser feno, que pode ser silagem, que pode ser um pré-secado e pode ser até o feno em pé, que a gente fala, né? Que é o famoso diferimento de pastagem. É a prática mais usual, mais simples e mais barata que o pecuarista pode fazer para passar por essa época. Do que se trata de forma bem didática aqui? É você separar uma área da pastagem, na época das chuvas ainda, né? Rebaixa essa pastagem, aduba para que ela venha vigorosa e fecha, não deixa que os animais entrem nesse ambiente. Legal. Para que na época das secas você abra esse piquete para que eles consumam. Então, eles vão ter alimento no decorrer das secas também, né? Para a gente não ter aquele chamado boi sanfona que a gente fala muito, né? Sim, Ganha peso nas águas, perde peso nas secas. perfeito. Então, aí, essa é uma prática muito comum. Um outro ponto importante que eu queria destacar é que quando a gente junta estratégias, o ganho é muito maior, a gente maximiza esses resultados. Então, na época das secas, sabendo que nós temos uma qualidade de pastagem inferior, a gente pode usar a mão da suplementação mineral, Sim, que também é uma outra tecnologia importante. Eu suplemento os nutrientes essenciais que eu não estou encontrando na pastagem
por meio de suplementos minerais, proteinados e rações. Então, eu acredito que é uma questão de informação e direcionamento para esses pecuaristas minimizarem o impacto nessas épocas de desafios. É bacana isso, porque o que que isso mostra? Isso mostra que a gente precisa conhecer o nosso solo, potencialidades e limitações, conhecer a nossa cultura, para Sim, que a gente possa tomar as melhores decisões, né? Então, de exato. fato, quando a gente fala, tudo isso que a Sabrina falou são o quê? De conhecimentos importantes, muitas vezes básicos, e que muitas vezes são negligenciados, né? Então, é Sim. muito importante, de fato, a gente ter todo esse suporte técnico para nos auxiliar nesse momento. Exato, exatamente, pessoal. E aproveitando, a gente entende que a sustentabilidade deixou de ser apenas uma palavra e passou a fazer parte do dia a dia dos nossos produtores rurais. Não tem como voltar mais. A sustentabilidade é uma realidade, pensando na nossa geração e nas próximas que vêm por aí. E eu queria que vocês falassem um pouquinho desse cenário de sustentabilidade. Como tem sido esse caminho, quais são as perspectivas e como a gente vai alcançar isso cada vez mais no dia a dia dos nossos produtores. A sustentabilidade, com certeza, ela é essencial Sim. para a estabilidade até dos preços do mercado pecuário, para a longevidade desse negócio. Não tem mais volta, né? A gente vê que vem crescendo cada vez mais iniciativas, seja por instituições públicas, Sim, seja por empresas privadas, muitas iniciativas nesse segmento. O que nos mostra, que você acabou de falar, que não é mais uma tendência, é uma realidade. é isso. E eu gosto muito de trazer uma informação para os agricultores, para os pecuaristas, para os produtores rurais em geral, porque às vezes parece muito subjetivo o termo sustentabilidade, né? Sim, Mas com práticas simples a gente já está sendo sustentável. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando nós produzimos mais na mesma área, sem danificar o meio ambiente, o solo, nós estamos sendo sustentáveis. perfeito. Quando nós produzimos de forma que aumente a massa daquele ambiente, a massa verde, cobrindo aquele solo descoberto, já estamos sendo sustentáveis. Quando nós utilizamos insumos racionalmente, né, otimizando a eficiência dessa utilização, nós já estamos sendo sustentáveis. Então, o que precisa é o fomento dessas informações de forma simples e didática, para que o pecuarista entenda que uma boa produtividade já é uma sustentabilidade aplicada naquele Perfeito, momento. perfeito. Eu lembro exatamente hoje que na disciplina de matéria orgânica na pós-graduação, professorado, se estiver vendo, um grande abraço. Eu lembro que o tema que caiu para o nosso grupo na época foi sustentabilidade. Eu lembro que ele falou assim, ó, cuidado, porque é um tema muito difuso, você pode se perder nesse caminho. Como definir o que é sustentabilidade? Mas se a gente for pegar no conceito, são aspectos que levam em consideração aspectos ambientais, aspectos econômicos e aspectos sociais. Exato. Embora a gente possa explorar talvez um pouquinho mais o ambiental hoje do que outros aspectos, mas vamos pegar. Quando eu pego o aspecto ambiental, e é muito interessante, se eu tenho práticas, podemos citar algumas, rotação de culturas, diversidade de culturas, eu tenho Plantio direto. plantio direto, Sim, então tem N ações que você pode estar citando como práticas agrícolas, isso vai influenciar diretamente na produtividade. Então é muito bacana, porque assim, ser sustentável tem uma aplicação diretamente em aumento de produtividade. não é o contrário. Não é o contrário. Exato. Então, é importante. E o que eu tenho que ver, qual que é a base de uma produção sustentável? É o solo. Então, Sim, práticas que eu tenha no meu solo que vão garantir a conservação de solo, garantir o aumento de teores de matéria orgânica, rotação de culturas. Eu acho muito legal que daí eu trago rotação de culturas, não é só soja, milho, mas eu incorporar outras sim, plantas, né, nesse sistema, uma delas a braquiária. Isso é fantástico para o sistema. perfeito. E por que a sustentabilidade veio para ficar e vai continuar? Eu acho outro aspecto, e quando eu pego o aspecto daí econômico, importante a gente produzir mais dentro da mesma área, não tenha dúvida disso. Mas o que é algo assim, hoje a pessoa que está lá na Europa, que vai tomar um café, ele quer saber como que foi produzido esse grão de café que eu estou tomando hoje. Sim, Então, hoje é uma demanda de mercado ser o sustentável. consumidor O cobra consumidor isso, está né? exigindo, né? Então, é muito Sim, importante para nós do agro poder, de fato, fazer o marketing positivo do que é feito já, de sim, práticas que aumentam a produtividade, aumentam a sustentabilidade, usam os insumos de uma maneira mais eficiente e que exato. vão levar
o pão de cada dia ali, vou dizendo, Sim. mas vão levar o cafezinho para o cara lá na Europa podia estar consumindo, né? Isso é toda a cadeia, eu acredito, né? Não só o produtor, não só Com o consumidor, certeza. mas a Mosaic como empresa, né? Todos nós temos essa visão no nosso dia a dia, de tornar todo o sistema mais sustentável. Ótimo, a gente falou bastante sobre sustentabilidade, sobre a sua importância e como isso tem impactado diretamente na vida dos nossos produtores. Mas trazendo ainda mais, quebrando ali ainda mais essas práticas. Vamos citar mais práticas, para deixar ainda mais prático esse conteúdo de sustentabilidade para a nossa audiência, dentro da pecuária e dentro da agricultura. Bom, na pecuária, eu citaria a recuperação de pastagem, que é Perfeito. uma prática que está até dentro do plano ABC do governo federal. A recuperação de pastagens, nós sabemos que é essencial para a gente intensificar essa produção, né? Já que a gente tem aí de 60 a 80 milhões de hectares de pastagem que tem algum grau de degradação, seja de moderada a severa. Exato. Então, quando nós pensamos nesse pilar de recuperação de pastagem, a gente está falando de dois fatores muito importantes que, aliás, só o agronegócio tem, que é trabalhar com a remoção de carbono da atmosfera e fixação no solo e Exato. redução de emissão desse carbono para a atmosfera, né? É o Perfeito. segmento que pode trabalhar nesses dois pilares. E a recuperação, agora dando um exemplo prático, ela faz isso porque, mais uma vez, quando nós estamos recuperando aquele solo e recobrindo aquele solo, nós estamos minimizando, reduzindo as emissões de gases para a atmosfera. Sim. E quando nós temos uma massa verde, né, muito maior, uma massa de produção de folhas muito maior, faz-se a fotossíntese e remove muito mais carbono da atmosfera e fixa no solo. Então, é uma grande solução. Mais do que desafio, eu falo que a pecuária, junto com a agricultura, é a solução Sim. do Fantástico. aquecimento global, né? Perfeito. Nós podemos nos aprofundar um pouco mais e falar dos animais, aí, porque aí a gente tem mais esse fator dentro da pecuária. Produzindo mais numa mesma área, nós temos uma maior produção e uma maior rentabilidade para o pecuarista naquele piquete. Ou seja, não é necessário abrir mais áreas. A gente não precisa abrir mais para produzir mais. Nós Excelente somos ponto. eficientes naquela área. E para deixar uma segunda citação, não só a recuperação de pastagens, a gente pode falar de sistemas integrados. Sistema Sem de dúvida, integração sem dúvida. lavoura-pecuária, né? Que vem crescendo muito no Brasil, que traz ganhos não só produtivos, mas econômicos para aquele produtor que decide entrar nesse sistema. Hoje nós já temos 15 milhões de hectares de sistemas integrados É pelo bastante. Brasil, muito. Que coisa boa. E em 2030 a ideia é dobrar, é chegar a 30 milhões de hectares com esses sistemas. Então, são duas práticas relacionadas à pecuária que faz todo sentido. E 2030 tá logo aí, né, Sabrina? 5 aninhos. E é bacana. Eu acho muito legal trazer a pecuária junto, porque para mim a palavra de sucesso na pecuária é o manejo. Então, Sim. assim, não é só vou colocar um insumo, não, é o manejo. Eu acho muito bacana o quanto isso de fato é real na pecuária. Mas quando a gente vai falar para a agricultura, práticas conservacionistas sustentáveis, voltar de novo à questão, palavra-chave, diversificação. Sim. Se eu tenho diversificação de culturas, e de novo, eu reforço, não é só soja e milho, eu trago um adubo verde, eu trago uma pastagem, o que vai acontecer? Eu vou ter diferentes sistemas radiculares crescendo Florindo. naquele ambiente. Perfeito. Eu vou ter uma descompactação daquele solo. Eventualmente, essa raiz ela vai morrer, então eu vou ter um bioporo ali que vai ajudar na percolação de água. Sim. Eu tenho raízes ciclando nutrientes antes perdidos por processo de lixiviação, voltando para o sistema agrícola. Então, imagina a atividade biológica que não Nossa, promove sim. exudados de raízes. Então, a diversificação vai trazer um sistema muito mais produtivo e muito mais eficiente. Sim. Outro processo que eu falo, uma empresa de fertilizante, muito importante, o bom manejo do fertilizante. Então, práticas, por exemplo, do 4C, ou seja, eu tenho a fonte correta de fertilizante, com a dose adequada, no local correto e na época certa. Então, com isso, eu faço com que as plantas sejam mais eficientes no uso desse fertilizante. Então, são Sim. práticas muito importantes. Exato. Por isso que eu comentei anteriormente, práticas sustentáveis que levam a quê? Que levam ao aumento de produtividade. Se eu sou mais produtivo, eu estou usando essa área de uma maneira muito mais eficiente. E sustentável. E sustentável, claro. Pensando hoje em produtores que possuem manejo convencional, para fazer essa conversão para um manejo mais inteligente, mais racional, um pecuarista usar melhor a sua área, é um caminho possível? É um caminho rápido? Como seria esse caminho para quem quer realmente começar a ter um manejo mais sustentável?
É algo que a gente pode começar já na próxima safra, já no próximo ano? O que vocês têm a É dizer? importante dar o primeiro passo, né? Eu acho que é Sim, importante. Cito a Mosaic ela apoia programas sólidos e parceiros sim. comerciais que buscam justamente uma transição para uma agricultura de baixo carbono, uma agricultura mais sustentável. Tem Então, tido um suporte à transição. exatamente. E Exato. esse apoio não é somente com tecnologia, mas é com capacitação, que é com Perfeito. incentivos para que isso, de fato, o produtor possa dar esse passo, né? Sim, Isso é sim. muito importante. E muitas vezes não é que o produtor não quer, mas muitas vezes é o desconhecer, Sim, né? exatamente. A informação é muito importante, né? Exatamente. Então, o setor se ajudando, isso é possível. E eu cito programas aqui, por exemplo, o Procarbono da Bayer, ou o Ressolo da Cargill, que é o quê? É Excelente. recuperar áreas degradadas e uma transição para uma agricultura de baixa impacto de carbono. Com Sim. suporte técnico e de produtos que vão realmente estar alinhados com Vão fazer a essa diferença, né? perspectiva. Vão fazer a Sim, Com diferença. certeza. Eu sim. também cito a capacitação, porque para mim informação é a chave do sucesso. Sim, Muitas vezes não se dá o primeiro passo com medo de errar, porque o desconhecido sempre é mais tenebroso, né? Então, assim, sabendo o que tem que ser feito com um apoio técnico de qualidade, o pecuarista consegue ir mudando o cenário gradativamente. ótimo. Faz toda a diferença. Então, Por pode. exemplo, dentro do sistema de integração lavoura-pecuária, é claro que eu fã desse sistema, mas é claro que você precisa de uma estrutura para isso acontecer. Então, Um o planejamento, planejamento é importante, com não é, eu certeza. vou fazer integração lavoura, pecuária, floresta. Você precisa de estruturas de maquinário, de gente, de Sim, recursos. Então, o planejamento é muito importante nesse processo, né? Eu entender onde que eu tô e onde eu quero chegar. exato. E buscar todo o suporte, que eu acho que hoje em dia a gente tem esse diferencial de plataformas, de parcerias que Sim, potencializam esse tipo de Muito. transição. Recapitulando o nosso episódio, a gente começou trazendo uma perspectiva de 2024, que sim foi um ano desafiador. Entendemos como os nossos produtores e pecuaristas no dia a dia conseguiram superar e têm trabalhado em prol ao desenvolvimento da nossa atividade agropecuária. E falamos bastante de práticas sustentáveis. Agora, trazendo uma visão de 2025, de perspectivas positivas e de como tem sido o movimento da Mosaic em prol a tudo isso que a gente conversou, vocês poderiam compartilhar um pouquinho pra gente? Com certeza. Com certeza, na minha visão, as 3 palavras principais de 2025 serão sustentabilidade, inovação e segurança alimentar. Perfeito. E a Mosaic vai muito nessa direção, né? Há 4 anos nós lançamos a linha M-Pasto, que é uma linha destinada especialmente para pastagem e silagem, e a partir daí a gente viu vários ganhos. Ganhos em produção de matéria verde, que consequentemente impactam na geração de mais carne, mais leite por hectare, ou seja, nós estamos produzindo mais na mesma área, tudo isso que nós falamos aqui Sim, no podcast. Também tivemos uma grande e uma grata surpresa. Um dos produtos da linha M-Pasto, que é o M-Pasto Nitro, mostrou-se muito mais eficiente na redução de emissões de gases de efeito estufa, quando comparado a outros fertilizantes nitrogenados utilizados fantástico. para pastagem. Então, nós tivemos aí uma redução de 30% de emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Fantástico. Então, a gente volta naquele conceito de usar insumos que são Sim. mais eficientes, com tecnologia que minimizam essas emissões. E quando a gente fala de gases de efeito estufa, é importante lembrar que nós temos 3 principais gases: o dióxido de carbono, o metano e o óxido nítrico, que têm diferentes potenciais de aquecimento. O óxido nítrico tem 276 vezes mais potencial de aquecimento do que o CO2, por exemplo. E o M-Pasto Nitro reduziu exatamente esse gás de efeito estufa, Legal. 35% a menos. Então, é um grande impacto. Também não podemos deixar de falar sobre segurança alimentar, como eu citei, né? Cada vez mais os pecuaristas e os consumidores vão buscar alimentos que tenham menores elementos indesejáveis, né? E maior biodisponibilidade, maior qualidade. Exato. E a Mosaic, como líder de mercado de fosfatos para nutrição animal, vai continuar fortalecendo isso e a qualidade da linha Foscálcio. Nós finalizamos o lançamento aí de vários vídeos na plataforma Unimosaic, nossa plataforma digital, fazendo uma parceria de acordo técnico com a Embrapa, que foi muito bacana, e que em 4 anos a gente vai ter aí mais de 45 vídeos disponibilizados falando de pecuária sustentável, iniciativas de baixo carbono,
porque realmente capacitação e informação tem que estar alinhado com tecnologia. Então, de forma geral, assistência técnica de qualidade, inovação em produtos e iniciativas, né, que aumentem essa produção na parte agrícola e na parte pecuária de baixo carbono serão os focos principais na minha visão. Fantástico, Sabrina. É bacana. A Sabrina falou ali de capacitação, de exigência de mercado, né? Então, são temas que a gente comentou. É importante isso para a Sim, sustentabilidade. Por que que isso veio para ficar? É importante trazer também, quando a gente fala que a Mosaic apoia esses parceiros com soluções que aumentam produtividade. A Sabrina trouxe o exemplo do M-Pasto Nitro, assim como eu falo do Exley, de sim, redução de emissões de gases do efeito estufa. O próprio Micro Essentials e outras linhas Aspire, quanto que isso, estudos consolidados, de longa data, quantos anos de pesquisas mostrando o quanto mais incremento em produtividade a gente pode ter. Isso, sim. quanto mais o produto, mais sustentável eu sou. Mas quando eu olho para uma perspectiva futura, eu até vou citar recentemente que eu li uma informação na mídia, eu achei muito interessante. E hoje em dia você tem que tomar cuidado, que é divulgado, falando, Sim, deixa eu ver se isso é verdade. A notícia era, isso em Chernobyl, nada a ver com sustentabilidade, mas Chernobyl, que fungos estavam crescendo na parede do reator nuclear. Eu falei, caramba. será que isso é verdade? E eu fui ler, achei um artigo de 2007, mostrando que, de fato, um fungo, dentre outros, né, Cladosporum esferospermum, se eu não me engano, me perdoem se eu soletrei errado aqui, pessoal. Mas o fungo, ele utilizava radiação gama como fonte de energia. Então, assim como a planta utiliza a radiação solar como fonte de energia, o fungo, a radiação gama. Agora, vamos pensar no que traz isso de potencial, ou seja, um potencial de biorremediação de áreas contaminadas, o potencial de suporte a missões espaciais. Por que eu estou falando isso? Quando a gente traz para o nosso ambiente, para a agricultura, a gente tem casos clássicos, que é fixação biológica de nitrogênio, Sim, fungos micorrízicos, ou seja, são benefícios que a gente colhe muitos resultados surpreendentes hoje em dia. Então, daí, se você pega, isso são dados de literatura, se você pega uma por grama de solo, a gente vai ter na casa aí de 10 a sétima a 10 a nona células microbianas com mais de 10 mil espécies diferentes. Então, ou seja, alguns dados mostram que a gente conhece até menos de 10% sim, dos micro-organismos do solo. Então, olha o potencial que nós temos de explorar isso e reverter isso como benefício. sim. Então, eu acredito e sei que as empresas estão investindo nesse caminho, né? Sim, faz toda a diferença, porque o solo é vivo. Com Não tem como a certeza, gente com agir certeza. diferente disso, verdade? Sabrina mencionou segurança alimentar. Eu queria aproveitar a oportunidade para vocês trazerem uma perspectiva desse tema dentro do nosso segmento. Legal. Esse tema é muito importante e a gente vem falando sobre isso cada vez mais, e esse ano em especial com um foco muito grande. Nós estamos vendo que o consumidor, como eu comentei, vem buscando isso, e quando a gente fala de alimentos feed grade, ou seja, alimentos que vão ser fornecidos para animais, que vão gerar produtos que vão para os humanos, né? Sim, Carne, leite, mel, é aí que a gente precisa se preocupar. Nós tivemos uma ação muito bacana esse ano, referente a estar junto a instituições como o MAPA, para entender um pouco como que funciona essas fiscalizações, como que estão os fosfatos feed grade encontrados no mercado. A gente sabe que nós temos muitos players nacionais, muitos players internacionais, e o importante destacar aqui, e eu chamo a atenção do consumidor e do próprio pecuarista, que busca entender o que eu estou comprando, o que tem dentro do sal mineral que eu vou dar para os meus animais. Então, sim, esse é um direito nosso como consumidor, compreender que fonte de fósforo tem dentro do sal mineral que eu vou dar para esse animal. sim, Lembrando, por que eu falo tanto de fonte de fósforo? Existem diversos insumos dentro dos suplementos minerais, mas a fonte de fósforo, ela compõe por volta de 50% muitas vezes dessa formulação. Então, é um insumo muito importante, é um insumo que precisa ser entendido, de que forma, se tem certificações de qualidade, qual é a origem desse fósforo, se é uma rocha ígnea, se é uma rocha metamórfica, se é uma rocha sedimentar. Quais os níveis de elementos indesejáveis, então cádmio, chumbo, arsênio, mercúrio, que existe ali dentro, para que a gente possa
não só ser uma demanda da indústria que vem essa qualidade, mas do próprio consumidor, que ele demande essa fiscalização maior em relação a isso. Então, Perfeito. não tenham medo de cobrar isso, para que a gente, então, possa ter carne, leite e outros subprodutos animais com uma qualidade superior e sem riscos para a saúde humana. Fundamental isso. Bons pontos, Sabrina. Nós falamos aqui que o solo é a base da produção sustentável. O solo é vivo e a base. Então, se eu tenho um solo com uma saúde, vamos falar em hoje a palavra é saúde de solo. Sim. Consequentemente, eu tenho alimentos gerados de um maior nível nutricional e, consequentemente, eu tenho uma população mais saudável. Então, isso é um ciclo virtuoso. E o contrário também é verdadeiro. Sim, Tudo começa com solo, né? verdade. Então, hoje, quando eu falo em saúde, eu tenho que integrar parâmetros e atributos de solo químicos, físicos e microbiológicos, né? Então, isso até pouco tempo atrás não era muito discutido. Isso tomou uma relevância muito grande nessa última década, ou um pouco mais, eu acredito, que isso é muito bacana e muito, muito importante, né? Sim, De você, como eu quantifico a saúde de solo, né? exato. Quais parâmetros eu tenho que levar em consideração para quantificar? Então, se avançou-se muito em estudos nesse sentido. Isso mostra o quê? Que nós estamos no caminho certo para produzir alimentos saudáveis, né? Então, eu gosto muito dessa imagem de um ciclo virtuoso. O solo que influencia os alimentos e os alimentos, consequentemente, a população. Então, isso é muito importante. Na pecuária, o solo passa os nutrientes para a planta, que passa Que para os passa para o animais, gado. que Sim, passa, né? É um exato. sistema mais complexo, mas com a mesma credibilidade, com a mesma qualidade que a gente precisa ter quando a gente fala da agricultura. Tudo começa no solo. Tudo começa no solo. Ou seja, a segurança alimentar é algo do dia a dia do produtor e do pecuarista. É uma decisão que eles tomam todos os dias, de escolher um insumo correto, de cuidar do solo. Enfim, não tem como não pensar diferente daqui para frente. Pessoal, é isso. A gente teve um episódio fantástico com insights muito valiosos para você que está aí no dia a dia no campo, pecuarista e agricultor. Eu gostaria de ceder o espaço para a Sabrina e para o Fernando despedirem, agradecerem e deixarem um conselho aí para quem está nos ouvindo para o próximo ano que vem aí. Débora, eu que agradeço o convite, foi muito especial estar aqui com você, estar com o Fernando. Como o Fernando falou no início, né, nós somos parceiros de longa data e falar sobre pecuária brilha os olhos, né? Eu tô há 15 anos falando sobre esse assunto e vivendo esse assunto e principalmente trazer inovação, trazer iniciativas que ajudam o pecuarista a produzir mais, a viver do seu negócio, a serem mais eficiente. Isso é muito satisfatório para a gente. Então, eu só tenho a agradecer. De fato, eu agradeço o convite. Muito bacana essa experiência aqui de estar com você, de estar com a Sabrina aqui conversando. É muito legal também ver que o tema do meu doutorado foi Sim. qualidade de solo. Que demais. E hoje hoje esse termo mudou para saúde de solo, mas o quanto isso está sendo discutido, sendo implementado, isso é muito legal de ver. Isso é muito legal. Então, eu fico muito feliz de estar participando do episódio como esse. Gente, para mim também foi uma honra. O Fernando e Sabrina trabalham diariamente para melhorar nossa agricultura e nossa pecuária. Eu tô aqui, eu posso acompanhar, e são pessoas e profissionais que eu admiro bastante, então foi uma honra compartilhar a mesa com vocês. E para você que está nos ouvindo, o podcast Nutrição de Safras está disponível em todas as plataformas de streaming. Estamos no YouTube, nas redes sociais. Nos sigam. Aqui no YouTube é só se inscrever para receber a notificação quando sair o próximo episódio. Vamos também deixar links para que você acesse todos os materiais que o nosso time compartilhou por aqui. Até a próxima!